Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de programação orientada a objetos, certo? Eu estou aqui com aquele nosso exemplo da aula passada, que foi aquela atividade que eu passei para vocês, certo? Aquele exemplo que eu corrigi na nossa última aula. E agora eu vou terminar de explicar algumas coisas de herança, né? Alguns últimos conceitos aqui de herança. Então vamos aqui para a nossa classe main novamente, beleza? Então vou vir aqui na nossa classe main e vou mostrar uma coisa para vocês. Percebam que a gente tem aqui um aluno, um professor e um funcionário, certo? Que recebe novas instâncias de um aluno, um professor e um funcionário. Mas eu posso fazer o seguinte, criar diretamente uma pessoa. Dizer que uma pessoa, uma determinada pessoa, recebe uma nova instância da classe pessoa, né? E passar aqui o nome dela, Antônio, desse jeito mesmo, que tem 50 anos, o sexo dele masculino, certo? Então, eu posso fazer isso, eu posso criar diretamente uma instância de uma classe pessoa, sem precisar dizer se ela é um aluno, professor ou funcionário, certo? Mas vamos concordar comigo que para um sistema de escola, que eu tenho alunos, professores e funcionários, eu só quero ter alunos, professores e funcionários. Eu não quero ter uma pessoa genérica que não seja nenhum desses três tipos, certo? Porque se eu criar uma pessoa no meio do sistema, como é que eu vou saber se ela é um aluno, professor ou funcionário? Certo? Então, a gente pode evitar que uma classe seja instanciada, beleza? A gente pode evitar que um objeto seja instanciado a partir de uma determinada classe, que no nosso exemplo aqui é a classe pessoa. Então, para fazer isso, a gente diz o seguinte, a gente diz que a nossa classe ela vai ser abstrata. Então, a gente coloca a palavra abstract antes do nome class, certo? E aí a gente vai perceber que lá na nossa main, olha só, ele já está chiando aqui porque a gente está tentando criar um objeto a partir de uma classe que ela é abstrata, certo? Então, eu acabei de eliminar a possibilidade de criar um objeto do tipo pessoa, de instanciar um objeto do tipo pessoa, certo? Então, isso que são classes abstratas, são classes das quais você não consegue instanciar objetos através dela. E a gente pode definir métodos como abstratos também. E o que seria um método abstrato? Vamos dizer, por exemplo, aqui que eu vou criar um método aqui, public abstract void, vou chamar de teste por enquanto, certo? Um método abstrato é um método que não tem corpo, ele não tem codificação dentro dele, certo? Então, eu não posso colocar aqui as chaves. Por quê? Porque eu não posso ter nenhum tipo de código dentro dele. Eu não posso criar aqui um int i recebe 10. Eu não posso fazer isso. Tanto que ele está chiando aqui, está dizendo, métodos abstratos não podem ter corpo. Então, a gente vai simplesmente colocar os nossos parênteses e um ponto e vírgula no final. E a gente acabou de criar um método abstrato. Beleza? Ah, mas para que serve um método abstrato? Já que ele não tem corpo, né, ele não vai fazer nada. Para que eu vou querer um método que não faz nada? Aí nisso a gente vai entrar no outro assunto aqui dessa aula, que é sobrescrita de métodos, beleza? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma classe pessoa, que ela tem algumas classes filhas, como por exemplo o aluno, eu posso fazer uma coisa chamada sobrescrita de métodos, beleza? Então, a gente tem lá na nossa classe pessoa um método chamado mostrar status, correto? Esse método mostrar status, ele mostra o nome, a idade e o sexo de uma determinada pessoa. Mas vamos concordar que o aluno, ele não tem só nome, idade e sexo, ele também tem matrícula e curso. Então, se eu quisesse mostrar a matrícula e o curso aqui, eu não conseguiria fazer isso aqui, por exemplo, matrícula, curso e retornar aqui dis.get matrícula. Eu não consigo. Por quê? Porque matrícula é somente do aluno. Curso é somente do aluno. O aluno consegue acessar as coisas da pessoa, mas a pessoa não consegue acessar diretamente as coisas do aluno, ou do professor, ou do funcionário. Então, para isso,
a gente pode fazer uma coisa chamada sobrescrita de métodos. A gente tem um método mostrar status, que imprime o nome, a idade e o sexo. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui na nossa classe aluno e sobrescrever um método mostrar status. Então vou escrever ele de novo aqui, mostrar status, certo? Tem que ser o mesmo nome que está aqui, mostrar status, exatamente igual aqui, tem que ser o mesmo nome, certo? E aqui eu vou usar uma coisa que a gente chama de anotação. A gente coloca um arroba e a gente escreve aqui, ó, override com O maiúsculo. Override significa sobrescrita. Quando a gente coloca esse override, a gente está dizendo que esse método aqui é uma sobrescrita de um método que existe em uma classe superior a meu aluno, beleza? Então aqui eu posso fazer a mesma coisa que eu faço lá, né? Eu posso fazer aqui, ó, vou até copiar. Eu vou copiar aqui. Colocar nome, idade e sexo. Só que agora eu vou imprimir também matrícula e curso, certo? E aqui sim eu posso dar um get matrícula e um get curso, beleza? Então, quando a gente for aqui na nossa classe principal, a gente tem o aluno.mostrar status, professor.mostrar status e funcionário.mostrar status. Então, vamos ver o que acontece quando a gente executa isso aqui. Ó, o aluno imprimiu o nome, a idade, o sexo, a matrícula e o curso, porque a gente sobrescreveu, né, o método lá na nossa classe aluno, mas como a gente não sobrescreveu o método no professor e nem no funcionário, imprimiu somente o nome, idade e sexo, conforme está escrito lá na nossa classe pessoa, beleza? Mas digamos que eu queira obrigar todas as classes filhas a sobrescreverem esse método. Eu quero obrigar todas as classes filhas a sobrescreverem o método mostrar status. Então eu vou apagar o corpo dela, ó. Eu vou apagar o corpo dela e dizer que ela é abstrata. Public Abstract Void mostrar status. A partir do momento que eu digo que esse método é abstrato, veja que a classe funcionário e a classe professor começaram a dar erro. A classe aluno não, a classe aluno está de boa aqui. Mas a classe professor, por exemplo, começou a dar erro. E o que diz esse erro? Professor não é abstrato e não sobrescreve um método abstrato da pessoa chamado mostrar status. Então, professor não é abstrato e não sobrescreve um método abstrato chamado mostrar pessoa da classe pessoa. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo simplesmente que agora eu sou obrigado em todas as classes filhas da minha classe pessoa, eu sou obrigado a implementar o método mostrar status, a sobrescrever o método mostrar status. Então, a partir do momento que eu escrevo o método mostrar status e dou um arroba override aqui, ele para de dar erro, certo? Então, eu vou copiar aqui o código para eu, né, não ter que escrever muito. E o professor, ele tem o que? A especialidade e o salário, né? Então, eu vou trocar aqui especialidade, salário. Vou trocar dis.get especialidade e dis.get sexo não, salário. E a mesma coisa eu vou fazer lá para o funcionário. O funcionário está dando o mesmo erro, certo? Que não tem implementado o método abstrato da classe pessoa. Então aqui, ó, public void mostrar status, certo? Eu digo aqui que ele é override. E aqui dentro, nome, idade, sexo, setor e trabalhando, né? Setor trabalhando. Dis.get setor e aqui dis.is trabalhando. Beleza? E agora que a gente implementou esse método na nossa classe professor e funcionário, quando a gente executa o nosso método main, ele mostra para o aluno a matrícula e o curso, né? Para o professor a especialidade e o salário e para o funcionário o setor e o trabalhando, certo? Então, isso é um exemplo de uma coisa que na programação orientada a objetos a gente chama de polimorfismo. E o que é polimorfismo? Polimorfismo vem do grego, né, de duas palavras, que é
que poly é de muitos e morfo é de formas, ou seja, polimorfismo é uma coisa que possui muitas formas. Ah, como assim, professor? A gente tem um método mostrar status, certo? E no aluno a gente tem o mostrar status, no professor a gente tem o mostrar status e no funcionário a gente tem o mostrar status, certo? É o mesmo método, é o método mostrar status da classe pessoa. Só que em cada uma dessas classes, esse método se comporta de uma maneira diferente. No aluno ele imprime a matrícula e o curso, no professor ele imprime a especialidade e o salário e no funcionário ele imprime o setor e trabalhando, certo? Então isso é um exemplo de polimorfismo. Beleza? Outro exemplo de polimorfismo, a gente pode citar isso aqui, ó. Eu posso criar um aluno através da classe pessoa. Eu posso criar um professor através da classe pessoa e um funcionário através da classe pessoa. Olha só. Eu posso criar uma pessoa aluno que recebe um novo aluno. Beleza? Então, são 3 pessoas, certo? São 3 pessoas. Mas uma recebe um aluno, uma recebe um professor e uma recebe um funcionário. Ok? Então isso é outro exemplo de polimorfismo, porque uma pessoa pode receber um aluno, uma pessoa pode receber um professor e uma pessoa pode receber um funcionário. Por quê? Porque funcionário, professor e aluno são subclasses, são classes filhas da classe pessoa. Ok? O problema disso aqui é só que eu não vou conseguir chamar aqui aluno.set matrícula, por exemplo. Eu não consigo acessar a matrícula. Por quê? Porque aluno é do tipo pessoa, certo? Ele recebe uma nova instância de aluno? Recebe, mas ele é do tipo pessoa. Então, eu vou apertar Ctrl espaço e ele não mostra nenhum exemplo de set matrícula. Diferente se eu colocasse aqui o aluno. Se eu colocasse o aluno, ele mostraria, ó, set matrícula. Beleza? Então, isso é outro exemplo de polimorfismo. Ok? Então, uma última coisa que a gente vai estar explicando agora é sobrecarga. A gente aprendeu sobrescrita de métodos, né? Sobrescrita é quando a gente tem um método de uma classe mãe que é reescrita em classes filhas, né? Mas a gente pode, por exemplo, deixa eu criar uma classe aqui só para exemplificar para vocês. Eu posso criar aqui, ó, operação, vou dizer que ela é soma. Pronto, o nome dela é soma. Certo? Soma. Classe soma. E eu vou dizer que essa classe soma tem aqui um método public void soma. O método soma também. Certo? Esse método soma ele recebe 2 inteiros, né? Inteiro num1 e num2. E... eu esqueci de botar o número. Pronto. E aqui ele faz o quê? Ele imprime num1 mais num2, certo? Vamos criar aqui essa classe para eu exemplificar. Vou até apagar o exemplo aqui, certo? Mas para exemplificar isso aqui. Criar aqui um objeto da classe soma, né? Soma s, recebe new soma. E aqui eu vou usar o método s.soma, né? Somando 2 valores inteiros, 15 e 15 também. E vamos executar. E ó, 30, certo? Mas vamos dizer que esse método soma ele recebe 2 inteiros, mas a gente pode também, somar 2 doubles, por exemplo, né? A gente pode somar 2 doubles, por exemplo. Public void soma double, né? Soma double, e aqui eu vou dar um double D1 e um double D2. Aqui, ó. D1 mais D2, ok? E aqui vamos executar soma double, passando 15.3 e 15.2 aqui, para dar 30.5, olha só, certo? A gente criou aqui 2 métodos, né? A gente criou um método soma e soma double, só que os dois são uma soma, né? Então, eu posso fazer o seguinte... Eu posso chamar os 2 métodos como soma. Não, professor, isso aí está muito errado. A gente não pode ter 2 métodos na mesma classe com o mesmo nome, não. Com o mesmo nome, existe uma coisa no método chamado assinatura, certo? Todo método tem uma assinatura.
E o que é essa assinatura do método? A assinatura do método é o nome dele mais a quantidade de parâmetros mais os tipos desses parâmetros. Certo? Então, cada método tem a sua própria assinatura. E essa assinatura é composta pelo nome do método, né? No caso aqui soma, pela quantidade de parâmetros, né? No caso tem 2 parâmetros aqui nos 2 métodos, né? E os tipos desses parâmetros, beleza? Então, se eu tiver 2 métodos cuja essa assinatura aqui completa seja igual, aí eu não posso, beleza? Eu não posso ter 2 métodos com o mesmo nome, a mesma quantidade de parâmetros e os mesmos tipos desses parâmetros. Mas, se pelo menos uma dessas coisas for diferente nesses 2 métodos, aí é de boa, beleza? Nesse exemplo aqui, por que pode ter 2 métodos soma? Porque eles têm o mesmo nome? Tem. Tem a mesma quantidade de parâmetros? Tem. 2, né? Mas os tipos dos parâmetros são diferentes. Um dos métodos recebe 2 inteiros e o outro método recebe 2 doubles. Se aqui fosse 2 inteiros, olha só, estaria dando erro. Por quê? Porque eu já tenho um método com essa assinatura, beleza? Se eu tivesse aqui de outra forma também, um que fosse para somar 3 números, né? Ó, com 2 inteiros fica errado, mas se eu acrescentar mais um inteiro aqui, ó, um D3, já fica certo, beleza? Então, isso é sobrecarga de métodos. Sobrecarga por quê? Porque eu posso ter 2 métodos com o mesmo nome, beleza? Mas a assinatura deles continua diferente, porque apesar do nome deles ser igual, a quantidade de parâmetros ou o tipo desses parâmetros é diferente, beleza? Então eu posso lá no meu método chamar s.soma passando 1 e 3 e posso chamar s.soma passando 1.5 e 1.7, certo? Que não vai dar erro. Eu preciso só dizer que ela é double, né? Não, peraí. É porque eu mudei aqui, né? O negócio, peraí. Double, né? Double D1 e double D2. Aí aqui eles somam o D1 mais o D2. Certo? E olha só, os dois dá certo, beleza? Isso aqui também pode ser um exemplo também de quê? De encapsulamento. Por quê? Porque quem chama o método soma passando 2 inteiros e quem chama o método soma passando 2 doubles, nem percebe que lá tem 2 métodos diferentes. Ele pensa que esses 2 métodos aqui são um só e que os dois podem receber tanto inteiro quanto double, certo? Então, isso aqui é sobrecarga de métodos. E nessa aula a gente aprendeu sobre classes abstratas, sobre escrita de métodos e sobrecarga de métodos, beleza? Então, até a próxima aula.